presença do Senhor Jesus nessa noite. Motivo de alegria, nós podemos estar mais uma vez na casa do Senhor. Glória a Deus. Mais uma noite, Deus tem nos concedido entrar por essa porta, aonde que muitos não teve essa oportunidade, talvez, mas nós temos essa oportunidade. Devemos agradecer cada momento, a cada minuto que passa pela essa rica oportunidade que Deus tem nos concedido. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Mateus. Deus tem colocado uma palavra no coração. Não tinha palavra, mas Deus falou no coração. E uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 3 em diante. Aleluia. Nós estamos em poucos, mas a presença é real no nosso meio. A presença do Espírito Santo já está no nosso meio. E quando o Espírito Santo está no nosso meio, tem cura, tem milagre, tem libertação. E não é diferente nessa noite. Não é porque tem poucas pessoas que Deus não vai operar. Deus pode operar no muito e também pode operar no pouco também. O mesmo Deus que operou no passado, o mesmo Deus que opera nessa noite. O mesmo Deus que operou no culto que passou, é o mesmo Deus que pode operar nessa noite. Se você glorificar a Deus, se você dar liberdade para o Espírito Santo de Deus, você vai sair diferente nesta noite. Você vai sair aqui transformado pela palavra do Senhor Jesus. Porque quando a palavra de Deus entra, ela penetra o nosso coração. E quando a palavra de Deus penetra o nosso coração, ela tem mudança de vida, ela tem libertação, ela tem transformação. E quando nós ouvimos essa palavra de Deus, e quando nós levamos essa palavra de Deus para o nosso lar, milagres acontecem, cura acontece, e não é diferente nessa noite. Os irmãos encontraram, amém, no livro do evangelista Mateus, capítulo 27, versículo 3 em diante, que vai dizer assim: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciões, dizendo: fiquei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Somente aqui. Os irmãos podem tomar assento, glorificando a Deus. O texto que fizemos a leitura é bem conhecido pela igreja, mas eu quero voltar um pouco para trás. Se vocês observarem nesta noite, a Bíblia vai dizer que quando Jesus vai sobre a terra, Jesus ele começa o seu ministério formando 12 discípulos. E entre os 12 discípulos, um deles é Judas Iscariotes. Observa que todos os discípulos de Jesus, cada um tinha um perfil diferente. Se você observar para Pedro, Pedro era diferente de Tomé. Se você observar para Pedro, Pedro era exclusivo, Pedro se irritava fácil, Pedro era alguém que quando andava com Jesus, ele pegava a sua espada e fazia e acontecia. Mas observa que quando olhamos para Judas, o perfil de Judas é totalmente diferente de Pedro. Aqui eu quero que você entenda que lidar com pessoas é difícil, lidar com pessoas é complicado, e você tem que entender que cada pessoa tem um perfil diferente, cada
Judas ouvia as pregações de Jesus. Judas ouvia as mensagens de Jesus. Judas sabia os ensinamentos de Jesus. Só que porém que Judas, quando Judas tem algum problema, alguma dificuldade, ele não apresenta diante de Jesus. Sabemos nessa noite que tem alguém que tem a solução para o nosso problema e para a nossa saída. Quando nós colocamos o nosso problema para pessoas que não conseguem resolver o nosso problema, não vai adiantar nada. Mas tem alguém que resolve. E esse é Deus. Deus, Ele pode resolver o teu problema. Deus pode resolver a situação que você se encontra. E quando observamos para Judas, Judas não fala para Jesus aquilo que está incomodando ele, aquilo que está ferindo o seu sentimento ou a sua alma. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, ele sabia muito bem que a hora dele um dia chegaria. Jesus sabia muito bem que a crucificação chegaria, que os pregos perfurariam a pele dele, que o corpo dele seria, bendito é o nome do Senhor Jesus, que o corpo dele seria chicoteado. Jesus sabia disso, que uma coroa de espinho seria colocado sobre a cabeça dele. Jesus sabia muito bem disso. Mas quando observamos que Jesus começa a dar os ensinamentos para os discípulos, vamos entender que Jesus já está ensinando para os discípulos que depois que ele partir e não estiver mais na terra, os discípulos terão que dar continuidade para a obra de Deus, não para a obra de Deus continuar. Para que o crescimento não para que o crescimento da igreja não estacione. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas quando vamos observar a respeito disso, bendito é o nome do Senhor Jesus. Jesus começa a dar as instruções para os seus discípulos. E Jesus, ele começa a dar a última santa ceia. Eu estou resumindo para chegar na mensagem que Deus me colocou. Quando Jesus começa a dar as últimas ceias, um Deus está reunido lá entre os 12, que é Judas, a qual eu relatei. Judas aqui vai observar a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é assim: alguém há de me trair. Jesus sabia quem era. Jesus sabia muito bem quem era a pessoa. Até porque Jesus conhece a nossa vida. Jesus conhece a sua vida. Jesus sabe os teus pensamentos, o que você pensa, o que você quer fazer. Jesus te conhece. Jesus sabe a maneira que você chegou nessa noite. Jesus sabe a forma que você está nessa noite. Jesus sabe como está a sua família nessa noite. Jesus te conhece tanto. Jesus te conhece de tal forma que Ele pode resolver o teu problema nessa noite. Eu te apresento alguém que tem a solução do seu problema. E esse
sou eu? Judas está quieto. Judas não está dizendo nada. Observa que dentro de Judas há uma inquietação. Mas o pensamento de Judas aqui já estava longe de Deus. Tem pessoas que estão no culto, mas estão longe de Deus. Tem pessoas que entram por essa porta, mas estão longe da presença de Deus. Judas está dessa maneira. Judas está dessa forma. Está sentado do lado do mestre, tomando a última ceia do Senhor, mas está longe da presença de Deus. O que nós não podemos, meu irmão, é ficar longe da presença de Deus. Pode vir luta, pode vir provação em nossa casa, mas longe da presença de Deus não. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Judas está lá, come a última ceia, come o pão, bebe o cálice, mas longe da presença de Deus. Meu Deus, podemos sentir a presença de Deus aqui. Podemos sentir a graça e a unção de Deus, do Espírito Santo operando em nosso meio. Quando Judas come, quando Judas bebe o cálice, o pensamento de Judas era algo: trair Jesus pelas costas. Tem pessoas que bebem o cálice, comem o pão, mas ao invés disso vira as costas para Deus e querem que Deus abençoa, querem que Deus abre portas. Como Deus vai fazer milagres, como Deus vai abrir portas. Se eu vou para a casa de Deus somente quando preciso de algo. Só vou para a igreja quando preciso de Deus abrir uma porta. Quando eu preciso de Deus realizar uma cura, realizar um milagre. Observa nessa noite que quando Judas está comendo, ele não muda o sentimento, o pensamento. Mas eu tenho uma palavra profética para dizer nessa noite que o mesmo Deus que operou no passado, o mesmo Espírito que operou no passado, ele pode mudar o teu pensamento, ele pode mudar o teu sentimento, é a sua forma de pensar, é a sua forma de agir. Meu Deus, já podemos sentir a presença de Deus. Talvez não é a palavra que você queria ouvir, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração. Podemos sentir a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, te adoramos, ó Deus. Judas está quieto. Mas observa muito bem que Judas, olhando para isso, vai dizer: mestre, será que sou eu, Senhor? Jesus vai dizer: tu disseste bem. Observa que Judas aqui já estava corrompido. Judas aqui já estava com o pensamento formado. Já estava com o pensamento modificado. Deus da glória. Judas aqui já estava com a mente formada para ele. Mas observa que Jesus, depois da última ceia, depois de cear com os 12 discípulos, Aleluia. que iria ser a última ceia, porque a crucificação estava chegando.
Jesus sabia muito bem disso. A Bíblia vai dizer que Jesus vai a um lugar chamado Getsemane. Para quem não sabe, Getsemane significa biblicamente lugar da prensa. Sabe por quê? Porque Jesus lá vai ser prensado, vai passar pelas dores, vai passar pelas dificuldades, para ir na cruz do Calvário por mim, por você. É por isso que estamos aqui nessa noite. Se não fosse por alguém que morresse naquela cruz e ressuscitaria ao terceiro dia, nós não estaríamos aqui adorando a Deus, glorificando a Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus vai com seus discípulos, Judas não está, porque Judas está planejando uma traição contra Jesus. Mas observa que o texto vai revelar que Jesus vai chamar de Judas de amigo, de companheiro de batalha, companheiro de guerra. Mas companheiro de batalha não fere o outro. Companheiro de guerra não machuca o outro. Companheiro de batalha não tenta cair pelas costas. Meu Deus, eu sinto Deus. Amigo de verdade não tenta te cair pelas costas, não. Amigo de verdade quer o teu bem. Amigo de verdade quer que você vai bem. Amigo de verdade quer que você consiga ganhar as coisas. Deus da glória. Meu Deus. Oh, Espírito de Deus. Arabacanta lá na sua glória. Meu Deus. Mas Judas não está nem pensando nisso. Judas está largando tudo isso, porque por causa de uma oferta que ele recebe. Tem pessoas largando o que Deus deu por causa do algo momentâneo, algo passageiro. E Judas vai trair Jesus por 30 moedas de prata. Observa nessa noite que eu estou falando de alguém que é considerado amigo de Jesus, estava do lado de Jesus, companheiro de batalha. Quando Jesus pegava, Judas estava do lado. Quando Jesus ministrava, Judas estava lá. Mas agora Judas vira as costas para aquele que o considerava um amigo. Mas tem um amigo, meu irmão. Pode todo mundo te abandonar, pode todo mundo virar as costas para você, mas tem um amigo que nunca vai te abandonar, nunca vai te largar. Esse amigo é para todas as horas que você precisa. Amigo que é amigo não te abandona. Amigo que é amigo te ajuda. Amigo que é amigo te impulsiona para um nível mais alto. Esse amigo não te deixa, meu irmão. Esse amigo é Deus. E Deus não te deixa, não te abandona quando você precisa. Podemos sentir a presença poderosa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está no Getsemane. Depois que ele faz a oração sacerdotal, a Bíblia vai dizer que chega um grupo para prender Jesus Cristo, para prender o mestre. E a Bíblia vai dizer que naquele momento Judas está no meio. Judas não está com Jesus. Judas não está com os discípulos. Mas Judas está no meio do grupo daqueles que queriam mal com Jesus. Aleluia. Judas
a escolha. Judas já tinha feito uma decisão. Quantas pessoas fazem escolhas erradas? Fazem decisões erradas. Depois tem consequências também. E Judas vai entender somente depois que não há mais retorno. Não há mais como retornar de volta. A oportunidade de Judas de escolher o certo estava se acabando. A oportunidade, meu irmão, de você escolher, de você decidir o que você quer na vida é hoje. A oportunidade que Deus está te dando é hoje. Porque amanhã pode ser tarde. A oportunidade que você tem para vir na casa do Senhor Jesus é hoje. A igreja poderia estar cheia, mas nem todos escolheram e optaram por essa escolha. Mas você escolheu. Você decidiu que isso era o melhor para você. Vir na casa do Senhor Jesus. Deus da glória. Oh Espírito de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando vamos observar, a Bíblia vai dizer que Jesus vai ser pego, vai ser levado a julgamento, vai ser julgado, para depois levar para a crucificação. E no meio desse período, desse meio tempo, acontece a palavra do capítulo 27 que eu fiz a leitura. Judas aqui, vendo que Jesus foi julgado, vendo que Jesus não iria escapar, que a crucificação chegaria para a sua vida. Judas aqui, estando arrependido do que ele fez, a Bíblia vai dizer que ele pega as 30 moedas de prata, leva até o templo, aonde tinham os sacerdotes, aonde tinham os religiosos, e chegando lá, Judas tenta devolver as 30 moedas de prata. Mas já era tarde. A decisão que ele tomou, a escolha que ele obteve em sua vida, não tinha mais como voltar agora. E ele vendo que não teria mais saída para o seu problema, a Bíblia vai dizer que ele atira 30 moedas de prata diante do templo. E ele não tendo mais saída, a Bíblia vai dizer que ele vai se enforcar. Mas talvez você está perguntando o porquê Judas faz isso. Porque Judas se enforcou. Conhecedor da palavra. Entendimento é um nível muito alto. Porque aquele que fica perto de Jesus conhecia a palavra. Aquele que fica do lado de Jesus sabia o que era certo, o que era errado. Porque tem cristãos se matando. Porque tem pastores tirando a sua própria vida. Você já perguntou? Porque tem líderes religiosos tirando a sua própria vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que vamos observar a respeito desse texto, vamos ver que Judas, diferente dos demais, se isolou. O isolamento leva para um lado de depressão. O isolamento, você não contar para ninguém o seu problema, você se isola para si, guarda somente para si. Isso começa a prejudicar. Isso começa a trazer problemas futuros. Isso começa a trazer problemas para a sua vida diária.
começa a vir aflição, começa a vir angústia. Ainda para completar, a pressão é muito grande. Pessoas não vão te entender. É isso porque Judas talvez não falava, não tentava falar com Jesus, porque eu não vejo nenhuma palavra, nenhum respaldo bíblico que comprova Judas falando com Jesus o seu problema. Judas guardou para si. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Observa que Judas, segunda coisa que Judas, ou entendo de Judas, que Judas não achou mais escape, mas solução para o seu problema. Judas achou que o seu problema era maior, que Deus não ia perdoar, que Deus não ia mais perdoar a sua vida pelo ato que ele fez. Isso trouxe para Judas um arrependimento, um remorso daquilo que ele estava fazendo. E ele não sabendo mais o que fazer, a Bíblia vai dizer que ele vai e se enfoca tirando a sua própria vida. Por isso que tem pessoas matando, tirando a sua própria vida, porque acha que não tem mais solução, porque acha que não tem mais saída, porque acha que não tem mais o que fazer, que Deus não pode não perdoar mais pelos atos cometidos, pelo aquilo que ele fez diante da presença do Senhor Jesus. Uma das coisas que eu vejo em Judas, eu estarei encerrando em breve, Judas esqueceu uma coisa que ele não poderia esquecer, de Jesus. Jesus, ele esqueceu. O que nós não podemos esquecer na nossa vida é Jesus. Se nós largarmos Jesus, nós não vencemos a luta, nós não vencemos a batalha, nós não vencemos a dificuldade. Se nós largarmos Jesus, nós não conseguimos suportar aquilo para a nossa vida. É Deus, vai operando nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Observa nesta noite, eu estarei encerrando, mas observa que Judas, ao ver que não tem mais retorno, ao ver que não tem mais escape, Judas tira a sua própria vida. Meu Deus, podemos sentir a presença do Espírito Santo. Deus da glória. Ele se enfoca, tirando a sua própria vida, tirando aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus deu para a vida dele, o ar que Deus colocou para ele. Oh, Espírito de Deus. Meu Deus, podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Se Judas tivesse feito diferente, talvez o caminho de Judas seria diferente também. Talvez você não tenha ninguém para contar os seus problemas, mas eu tenho uma notícia para te dar. Que aquele que você pode contar os seus problemas, ele não conta para ninguém, porque ele pode resolver o seu problema. Ele quer resolver nessa noite aquilo diante da humanidade, diante do homem, do ser humano, é impossível. Diante de Deus é possível. Ele pode resolver nessa noite. Aleluia. É por isso que tem tantas pessoas
tirando a sua própria vida. Pessoas conhecedoras, pessoas entendedoras da palavra, pessoas que conhecem a palavra de Deus. Aleluia. Meu Deus. Espírito de Deus. Observa nessa noite que Judas poderia fazer tudo diferente. De maneira diferente, o caminho dele seria diferente. Quando andamos com Deus, quando andamos do lado de Deus, Ele pode realizar os problemas para a nossa vida. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, pois está encerrando. Não vou ir além, nós estamos em poucos. Deus de poder, te adorando, só Deus da glória, te adoramos, Espírito Santo de Deus. Deus, aleluia. Meu Deus. Deus de poder. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que pode entrar no pensamento, pode entrar no sentimento do ser humano e mudar. Judas não deixou. Judas poderia deixar. Não é por força nem por violência, mas é o Espírito Santo. Deus de poder. Aleluia. Deus da glória. Que nos convence. É o Espírito Santo que te convence. É o Espírito Santo de Deus que tem que entrar dentro de você. É o Espírito Santo do Senhor que tem que entrar dentro da sua vida. Glória a Deus. Dentro da sua casa, dentro dos teus pensamentos. Se você talvez pensou que a sua história terminou aqui, eu tenho uma notícia para te dar. Que Deus está entrando dentro da sua vida, mudando essa história. Aleluia. Se você pensou que o seu projeto iria parar por aqui, eu tenho uma notícia de Deus para te dar. Que o Deus dessa obra está dando continuidade para o projeto de Deus. Se você pensou que a obra iria terminar aí, que o inimigo iria parar o crescimento para a sua vida, eu tenho uma notícia para te dar, que nem o inimigo, nem a morte, nem os seus vizinhos podem parar o crescimento e o nível que você pode chegar. Deus pode dar o crescimento para você. Deus pode dar o crescimento para a sua história. Deus pode dar o crescimento para você continuar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Deus, quando nós percebamos, vamos ver que Judas não deixa Deus entrar no pensamento de Judas. Deixa Jesus entrar dentro do teu pensamento e mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar o rumo que você está passando, a dificuldade que você se encontra, a maneira que você se encontra. Se tem alguém que precisa de uma oração, pode estar passando aqui na frente, ou está orando pela sua vida. Se tem alguém que precisa de uma oração especial, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Não sei a maneira que você chegou, não sei a forma que você chegou, mas Deus conhece. Deus sabe. Deus conhece o que você está passando. Deus sabe a maneira que está ao seu lar. Quando você está aqui, o Espírito Santo está visitando o seu lar. Enquanto você está aqui,
Nessa noite o Espírito do Senhor está visitando a sua família. Quando você está aqui, o Espírito do Senhor está visitando lares e transformando e curando e libertando famílias. Se alguém precisa de uma oração, pode estar passando. Se alguém precisa de uma oração especial, pode estar vindo aqui à frente. Vamos estar orando pela sua vida, pela sua família. Vou estar orando, mas antes de orar, algo que o Espírito Santo me conduz a falar. Não deixe que o inimigo ceda a tua alma. Que o inimigo ceda o teu pensamento. Tantas famílias se afastando da presença de Deus, se afastando da casa do Senhor Jesus, se afastando de um culto. É por causa que vem final de ano, se afastam da presença de Deus. Vem carnaval, se afastam da presença de Deus por algo momentâneo, mas a presença de Deus vale muito mais ainda. Eu vou estar orando. Senhor meu Deus e amado Pai, abençoa, Pai, a cada um, ó Pai, que chegou em tua presença, Pai. O Senhor conhece, Pai, os pensamentos, Pai, o deitar e o levantar. Deus, começa a agir agora, Pai. Que essa tua, ó Pai, que essa oração, ó Pai, possa, Pai, agir em corações, ó Pai, pelo poder da tua palavra, Pai. Ó Deus, começa a agir agora, Pai, com curas na alma, Pai, sentimentos, Pai, onde que a tua presença, Pai, precisa agir, Pai. Começa a libertar agora, Pai, a transformar, Pai, pelo poder da palavra, Pai. Age nessa noite, Pai, com ousadia, Pai, com autoridade, Pai. Toda opressão, ó Pai, do inimigo, Pai, toda seta, Pai, que tenta atingir para os seus filhos, Pai, divina casa do Senhor, Pai, que o Senhor nessa noite, Pai, possa pelejar em guerras, Pai, possa pelejar em lutas, em batalhas, Pai, que nessa noite, ó Pai, o Senhor começa a pelejar, Pai, dentro de famílias, dentro de almas, Pai, de pessoas, Pai, que precisa, Pai, o Senhor pelejar, Pai. Opera nessa noite, ó Pai, com o seu trabalhar, Pai, com a sua presença, Pai. Deus, começa a agir, Pai. Tem uma liberdade nessa noite, Pai, como o Senhor nunca teve antes, Pai. Não, ó Pai, não porque nós estamos em poucos, Pai, mas que a tua presença, Pai, ela é poderosa, Pai, para movimentar os céus, ó Pai. Derrama a tua graça, Pai, derrama a tua Shekinah, ó Pai, sobre vidas nessa noite, Pai. Abre portas aonde não há, Pai. Ó Pai, começa a agir, Pai, com milagres, Pai, com curas, Pai, libertações, ó Pai. Nessa noite, Pai, peleja, Pai, opera, eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.